Olá pessoal, vamos ver uma outra questão aqui de sociologia. A questão é essa daqui, ó. Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. Bom, primeiro, o que a gente deve entender como meios de comunicação? São todos os instrumentos que chegam até ao público em geral. Vamos dar exemplos. Televisão, rádio, né? Jornal, revista, livro, né? Cinema, a arte, de uma certa maneira, né? Ela também exerce, né? um certo poder de comunicação, né? Então, quer dizer, tudo que chega ao público de forma escrita ou na forma de vídeo, né? E hoje, nesses últimos anos, principalmente da década de 90 para cá, um outro meio também que vem se propagando muito para influenciar, para fazer com que as pessoas conheçam mais, né? E também questionem cada vez mais, como também existe certas manipulações, né? É a internet, né? A internet realmente tem sido um grande instrumento de comunicação. Então, a internet seria, vamos dizer, a mais recente inovação tecnológica para difundir ideias, né? Para difundir formas de consumo, né? Para difundir condutas, né? Numa sociedade. Enfim, ela também faz com que toda aquela influência que antes ficava muito por conta da televisão, do rádio, do jornal, da revista, agora você tem também através da internet. É através dela que você se comunica, né? Essas redes sociais, né? Você troca ideias com familiares, com outras pessoas, forma grupos, né? Para atuar. Inclusive, no ano passado, né? Um dos grandes meios para levar, em 2013, né? Levar a população para aquelas manifestações, principalmente na época da Copa, das Confederações, né? A internet foi um grande meio, né? de se difundir encontros, né? Passeatas, etc. Entendeu? Bom, então, continuando aqui. Vamos apagar, né? Então, olha só. Quando diz, nas últimas décadas acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supera em muitos outros já existentes. Né? Quer dizer, o já existente é televisão, rádio, jornal, revista, editora, né? Livro, né? No caso. Visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para a efetiva participação política e disseminação de informações. Principalmente o celular, né? A gente faz muito uso hoje em dia do celular e no momento que você tem o seu celular, acesso à internet, a partir dali você passa e-mail, você entra em sites de relacionamento, você troca ideias com outras pessoas, né? Você marca encontro, etc, etc, etc. Bom, aí diz assim, constitui o exemplo mais expressivo, né? Essa intensidade aqui é importante, ó, mais expressivo desse novo conjunto de redes informacionais. É claro que essa daqui, né, pessoal? A internet. Agora vamos ver as outras aqui. A fibra ótica. Fibra ótica é uma tecnologia que se usa para poder facilitar a comunicação, né, de canais, né, da própria internet, mas não é a fibra ótica que serve como rede informacional, né? A que serve como rede informacional
é justamente essa internet. TV digital. A TV digital, embora seja um avanço tecnológico, né, mas você tem uma outra TV, que é a analógica, que ela também exerce um poder de comunicação. Então, a TV digital é apenas uma nova tecnologia de TV, né? Mas não é como diz aqui, um novo conjunto de redes. Isso aqui já existe, a televisão já existe. Agora, a tecnologia da imagem é que é diferente a partir da digital, né? Da imagem digitalizada. Telefonia móvel. A telefonia móvel é um outro instrumento para você falar, você mandar mensagem, mas se você tiver a telefonia móvel, né, o celular, mas não tiver a internet, você não consegue, né, se relacionar e acessar essas redes informacionais como está sendo colocado aqui, né? A portabilidade telefônica, isso aí é só uma facilitação para você, quando está numa empresa de telefonia, você quer mudar para uma outra empresa, né? Aí você tem o direito, pelas leis agora do país, né, de manter aquele seu número da empresa anterior. Então você muda de empresa, mas é lei, é direito seu de manter o mesmo número, né? Isso facilita para as pessoas. Assim, tem um comércio, são pessoas que dependem muito do telefone para os seus negócios, né? E aí, se mudasse de empresa, de telefonia, e perdesse sempre o número, a pessoa ficaria realmente prejudicada, né? Que aí até as empresas que têm acesso à sua empresa, as pessoas, os consumidores que podem ter acesso, né, àquele seu negócio, com aquele determinado número do telefone. Se essas pessoas perdem, porque você trocou de empresa, né, de telefonia, aí você perderia o número também, isso aí seria um problema muito sério, né, para as pessoas que quisessem realmente mudar de operadora, né? Mas agora, pela nova legislação, você tem a tal da portabilidade, que é justamente isso. É você mudar de operadora sem ter o risco de perder aquele número que você já é conhecido, todo mundo já sabe como encontrar você pelo tal número. Então você muda de portador, de operadora, mas conserva o número. Então você não tem prejuízo no aspecto aí do seu negócio, entendeu? Então isso aqui também não é uma maneira de você ter um conjunto de mais redes informacionais. Realmente a questão aqui, o gabarito, é a letra A internet. É a internet que é o novo, mais expressivo conjunto de redes informacionais. Entendeu? Certo isso? Olá pessoal, vamos comentar uma nova questão aqui de sociologia. Vejamos aqui. Essa questão também foi do Enem de 2010. Aí diz assim, uma suposta vacina contra o despotismo. O que é o despotismo? É o autoritarismo. Prática de um governante de se impor à sociedade, né? De não consultar a sociedade diante de atos que ele delibera e a população realmente sofre aquela imposição. Então, um governo despótico, ele age dessa maneira. Claro que um governo despótico é um governo antidemocrático, não é mesmo? Então, continuando. Em um contexto democrático, tem por objetivo, aí você vê aqui, ó, viemos nos vacinar contra o despotismo, né? O Quino, esse é um chargista argentino que é muito conhecido com a figurinha dele, a Mafalda, né? Então, a Mafalda
lá na Argentina é parecida até com a Mônica, né? Aqui no Brasil, né? Nas revistas em quadrinhos também. Bom, aí diz aqui, democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos, né? Uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem por objetivo. Então, num contexto democrático, essa vacina, né, uma hipotética vacina para combater o despotismo, né, seria o quê? Qual é o objetivo dessa vacina? Aí diz assim, impedir a contratação de familiares para o serviço público. Não, o serviço público, né, a pessoa faz a prova, se ela é aprovada, tudo bem, ela ganhou o direito demonstrando competência, ela passou na prova, né? Isso aí não... A vacina, né, contra o despotismo não seria isso, né? Impedir a contratação de familiares para o serviço público. É aquela coisa, eu sou um governante, se o meu filho faz um concurso e passa na prova, isso aí não é prática de despotismo. Despotismo seria se eu o colocasse num cargo de um organismo público qualquer sem prova, sem concurso, quer dizer, entrasse pela janela. Aí seria despotismo. Mas no momento que ele faz o concurso público, né, então, aí, na verdade, não seria necessário a tal vacina, né? A letra B, reduzir a ação das instituições constitucionais. Reduzir não, né? A tal vacina contra o despotismo, em um contexto democrático, né, não seria reduzir, seria até ampliar, né, tudo aquilo que a Constituição garante de direito ao cidadão, né? Então não seria reduzir, né? A letra C. A letra C. Combater a distribuição equilibrada de poder. Combater não é combater, né? Seria estimular, seria aprovar, né? Adotar medidas que contribuíssem para a distribuição equilibrada do poder. Então não é combater essa distribuição, né? Letra D, evitar a escolha de governantes autoritários. Acho que é essa, né? Concorda? Num governo despótico, você tem governante autoritário, não é isso? Então, na democracia, né, uma vacina para que ela vigorasse mesmo, você teria que ter meios, né, para evitar a escolha de governos autoritários. Numa verdadeira democracia não tem vez, não tem espaço para governos autoritários. Então, a hipotética vacina realmente seria evitar governos autoritários. Letra D, certo? A letra E também, ó, outro erro aqui, ó, restringir a atuação do parlamento. Não seria restringir, né? Num governo verdadeiramente democrático, o parlamento, né, o poder legislativo, aquele que elabora as leis, que fiscaliza os atos do poder executivo, esse poder legislativo, esse parlamento, ele tem que ter uma atuação bem abrangente para fiscalizar o poder executivo. Então não é restringir, seria ampliar a atuação do parlamento, ou garantir a atuação do parlamento. Então, restringir também é outro erro aqui, que eliminaria realmente essa letra E. Entendeu? Então, D de dado. Concorda? Um abraço para vocês. Olá, pessoal, vamos continuar aqui. Agora é uma questão de filosofia. Vejamos aqui. Michel Foucault. Esse Michel Foucault foi, né, que ele já faleceu, ele foi um dos filósofos, um dos grandes filósofos do século XX. Ele teve uma atuação
principalmente, claro, depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 70, na década de 1980, né, foi uma série de trabalhos que ele apresentou, livros, né, que ele se colocou realmente como um dos grandes pensadores filosóficos do nosso século XX, século que já entramos agora no XXI, né? Mas ele formou uma grande escola, né? E o Foucault, ele sempre teve assim como objetivo maior das suas obras mostrar que os poderes, eles são propagados por toda a sociedade, porque há uma tendência para se associar que o poder está sempre, em última instância, com o Estado, com o governante. E o Foucault, ele sempre se colocou em defesa de uma tese que mostra que o poder, ele está dentro da própria sociedade, nas relações entre os próprios seres humanos. Por exemplo, o poder está dentro da sua própria casa, o poder da família, né? Por exemplo, você que, caso seja um adolescente, você tem que se submeter às regras, né, às normas estabelecidas pelos seus responsáveis. Então, existe um pequeno poder dentro de um macro poder, que é o poder do Estado. Então, existem poderes menores, mas que exercem uma forte limitação sobre o indivíduo. O poder, por exemplo, nas relações profissionais, nas relações de trabalho, né? Você trabalha para uma determinada empresa, você não pode fazer o que quiser dentro daquela empresa. Você tem que fazer aquilo que é estabelecido pela empresa. Entendeu? Então, é o que o Foucault chamava de micropoder, né? Esse micropoder está em todos os cantos dentro de uma sociedade. Bom, mas vamos ver aqui a questão que faz a referência ao Foucault. Então diz assim: a lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. Até porque nessa ocasião aqui a sociedade ainda estava se formando, os homens atuavam ainda na forma de bandos, né? Não havia ainda a propriedade privada, logo não havia ainda a formação, a criação do Estado, logo não havia ainda a lei. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, quer dizer, aqui é no sentido de aprendizagem, né? O homem, ele sofre com alguma coisa e aí ele tem necessidade também de criar certas normas, certas leis, para que possa evitar novamente esse sofrimento aqui, né? Das conquistas que tem sua data e seus heróis de horror, né? A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas, ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Quer dizer, em outras palavras, né, é através do sofrimento, né, que o ser humano passa, então é aí que se pensa em criar leis para que realmente aquele problema, aquele sofrimento não aconteça mais, né? Então, é mais ou menos essa a mensagem do Foucault, nesse pequeno trecho aqui. Aí diz, no enunciado: o filósofo Michel Foucault, século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Quer dizer, como é que a lei, ela, segundo ele, né, deve funcionar diante da parte política e também, claro, diante do poder e também relacionando com a sociedade, a organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis, né, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é
combater ações violentas na guerra entre as nações. Não, ele está dizendo que a lei, geralmente, ela vem depois de qualquer tipo de sofrimento. Quer dizer, o sofrimento aí seria a aprendizagem, né, do ser humano com aquele problema, com aquele sofrimento. Então, a lei vem depois, né? Então, não é para combater as ações violentas. E sim, posterior a uma ação violenta, é que as leis surgem para tentarem evitar que um outro sofrimento, uma outra ação violenta apareça, né? B. Coagir, quer dizer, pressionar, né? E servir para refrear a agressividade humana, né? Quer dizer, a lei, segundo Foucault, ela não deve funcionar com esse objetivo, né? Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Na verdade, depois que isso acontece, é que surgem leis para fazer com que o homem seja mais respeitoso com o próximo, né? Mas não é coagir. Coagir é força, é violência, né? E a legislação é para estabelecer uma ética, né, de valores, de respeito numa determinada sociedade, né? Letra C. A finalidade das leis na organização das sociedades modernas é criar limites entre a guerra e a paz. É que, como ele fala nessas questões aqui, muita gente poderia, né, confundir que ele está fazendo realmente uma referência à guerra, né? Não é o caso também. Isso aqui foi colocado principalmente tipo uma pegadinha, né? A pessoa leu isso aqui e fica entendendo que ele está fazendo aqui referência à guerra, né? Mas, na verdade, isso aqui tem um significado muito particular dentro da filosofia do Foucault, né? Isso aqui, na verdade, são os sofrimentos que você tem numa sociedade, né? Não quer dizer necessariamente seja guerra, né? Então, essa aqui também não condiz com a finalidade das leis, né? A letra D, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas. Também não é o caso, né? Ele não fala aqui para criar lei para regulamentar as ações bélicas entre países inimigos. Não tem isso aqui no texto. Então essa letra D também está fora, né? Só resta a letra E. Organizar, ó, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Quer dizer, as pessoas têm que se submeterem às leis para que essas leis possam realmente estabelecer numa sociedade uma relação de poder mais justa, assim como também a relação entre os estados. Então, essa letra E que condiz com o enunciado. Tá ok? É importante observar que nessas questões de filosofia e de sociologia, a prova do Enem, ela sempre prima, principalmente, pela interpretação dos contextos que são apresentados sempre em cima de autores, né, que têm relação com a sociologia ou com a própria filosofia, como é o caso dessa questão aqui. Então é muito mais interpretação do que um conhecimento prático, um conteúdo muito envolvente com a própria filosofia. É questão mais de interpretar, como essa questão aqui. Tá ok? Até a próxima. Um abraço para todos vocês e bons estudos, tá?